Vocês já sabem que eu não sei começar vídeos. Eu não sei, não conheço frases interessantes pra começar vídeos, então é isso. Hoje eu queria falar... Na verdade eu fiquei pensando no tema do vídeo da semana. Se eu gosto de ficar pensando em tema um pouquinho chata. Mas aí eu tava lembrando de uma coisa, né? A gente tá no primeiro final de semana do Rock in Rio. Enfim, eu tava pensando nessa coisa de consumo, né? Porque afinal de contas o Rock in Rio é um evento cultural e tal, um evento de música, essas coisas todas. Mas é um evento que a gente consome, né? Não só a partir do momento em que você compra o ingresso, que pra mim é bastante dinheiro, ao fato de que você dá audiência pro canal que faz a cobertura do festival, enfim, você consome aquilo de alguma forma, né? E eu fiquei lembrando de tantas outras coisas que tem uma proposta cultural que a gente consome. Até que a gente conclui o melhor. Acaba resultando numa... Como é que eu posso dizer? Eu quero usar um verbo que não seja concluir, gente, me ajuda. Já sei. A gente reflete, acho que reflete tá bom, né? Que cultura nada mais é do que algo que a gente consome. Então, se a gente consome a cultura é um produto. É porque a gente é tão bonitinho, né? A gente é tão cuidadosinho quando fala de cultura, essas coisas assim, e acha que tudo relacionado à cultura é quase artesanal, mas a gente esquece que a gente também consome o artesanal. Inclusive, quando você coloca a palavra artesanal ou orgânico, quando você coloca um desses dois adjetivos na frente de alguma... na frente não, para caracterizar algum produto, seja ele um hambúrguer, um perfume, um livro, sabe, qualquer merda, qualquer coisa, a partir do momento que você diz que aquilo ali é orgânico ou artesanal, é como se um raio gourmetizador passasse por ali, desse um choque, entendeu? E aquilo fica N vezes mais caro. Mas a gente consome da mesma forma, porque é orgânico, porque é artesanal. Tudo relacionado à cultura, a música que a gente escuta, seja ela a Paradinha da Anitta ou a Nona Sinfonia de Beethoven, eu confesso que eu ouço mais a Paradinha. O livro que a gente lê, a série que a gente assiste, o filme que a gente assiste, o videozinho no YouTube que a gente assiste. Eu acho que principalmente o videozinho no YouTube que a gente assiste, porque tem um monte de milionário no YouTube com videozinho, olha, só eu que não tô milionária. O que a gente assiste, né, ingenuamente, vamos dizer assim, inocentemente, a gente tá consumindo. São produtos. Então, e se a gente pensasse que a cultura é uma coisa material? Teve um cara, no começo do século XX, que pensou isso. O nome desse cara é Raymond Williams. Ele escreveu um livro, ele foi um dos primeiros a escrever sobre a televisão. Ele percebeu que a programação televisiva dos Estados Unidos, né, quando ele foi passar um tempo lá no país, ele percebeu que a programação de lá não tinha nenhum sinal sonoro ou visual quando você saía de um programa, sei lá, uma novela, um noticiário, um filme, para um anúncio publicitário. Não tinha nenhum anúncio, não tinha nenhum sinal que, tipo, estamos apresentando, sabe, como a gente conhece aqui no Brasil. Era papum, você tava lá vendo a novela, a série, e de repente, do nada, mudava uma propaganda qualquer. Ele ficou meio chocado com isso, e com algumas outras coisas que ele foi chamando de fluxo programado. Fluxo de programação, um desses conceitos. Mas ele foi dando uma
ele foi teorizando a questão da radiodifusão, da privatização móvel e de como as pessoas precisavam ter todo aquele mundo de conteúdo dentro das suas casas através da televisão e do rádio, mas ele percebeu principalmente uma coisa que ele chamou de culturalismo. A cultura é um produto, a literatura é um produto, a música é um produto, artes plásticas e visuais, enfim, tudo isso são produtos que a gente não fica só admirando, escutando, assistindo, a gente consome. E não tem nada de errado nisso. Não tem. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista, então consumir é o verbo, certo? Eu acho que a gente só tem que pensar numa coisa, a gente tem que pensar que o consumo, ele traz uma responsabilidade muito grande. A palavra consumo traz uma responsabilidade muito grande. E eu acho que o Raymond Williams, ele queria falar, ele queria propor isso. Ele estudava tudo isso porque ele queria combater a hegemonia dos grupos que a gente chama das elites, né? Ele queria combater isso para que as pessoas tivessem maior acesso a vários tipos de conteúdo, enfim, que as pessoas pudessem ter mais opções de consumo e que fosse uma coisa mais democrática, né? Não conseguiu combater essa hegemonia porque a gente vê que isso ainda existe, né? Mas quando a gente pensa no culturalismo, que é um conceito super interessante do Raymond Williams, a gente chega, né, aos dias de hoje, né, e vê a internet, os serviços de streaming, a gente já não vive mais sem Spotify, sem Netflix, sem... não sei. A gente precisa dessas plataformas digitais, porque senão a gente se sente isolado do mundo. Além das plataformas digitais, a gente também precisa das redes sociais, o que esse grau de dependência, de necessidade é extremamente preocupante, isso é verdade, mas o culturalismo fala que todos os produtos culturais, eles são moldados a partir das convenções sociais, né? A partir da forma como a sociedade pensa e da forma como a sociedade quer que nós pensemos, que a gente faça as coisas, que a gente reaja, enfim, como a sociedade quer que a gente viva. A partir desse modo, desse princípio, que os produtos culturais são moldados. Alguns são mais revolucionários, porque fogem do padrãozinho, beleza? Mas o que eu quero dizer é que vamos tentar fazer uma conexão com o culturalismo que Williams criou lá na década de 50, se eu não me engano. Eu não sou muito boa com datas. E com os dias de hoje, o nosso consumo desenfreado, porém artesanal e orgânico. Eu gosto muito de coisas artesanais e orgânicas, só pra lembrar, tá? Aliás, eu acho que as coisas artesanais e orgânicas, elas merecem sim uma maior valorização, mas eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão utilizando esses adjetivos de forma completamente inadequada, só para dar como eu falei, uma gourmetizada dos seus produtos que às vezes nem são artesanais ou orgânicos realmente. Fazendo essa conexão entre o culturalismo de Raymond Williams e o consumo dos dias de hoje, a gente percebe a importância do consumo consciente. Como a gente precisa pensar antes de consumir tal coisa, tal produto. Será que você precisa mesmo comprar aquele celular, aquele iPhone lindo, maravilhoso, que tem uma câmera que o seu celular também tem e que faz ligação, assim como o seu celular também faz, enfim. Você não precisa, mas você quer. Será que você precisa realmente daquele produto? Será que você precisa estar inserido naquele grupo? O que isso traz pra você? No que isso te influencia? Será que isso faz você se tornar um ser humano melhor? Então, eu acho que a gente precisa pensar, sim, no consumo consciente. Hoje existem termos como moda afetiva, que é uma coisa que eu gosto muito, que as pessoas têm
peças caras, mas assim, tem gente que todas as suas peças de roupa cabem em uma mala. São peças boas, duradouras e, enfim, tão super de boas, né? A gente viveu um boom de consumismo e hoje em dia as pessoas estão um pouco mais conscientes, é verdade. Mas ainda assim elas estão consumindo muito, porque elas acham que precisam. Mas elas não precisam. Em uma entrevista, que está até na revista Rebaixada, que eu fiz com a estilista com a fundadora da Caramelo, a gente não precisa de roupa. A gente já tem muita roupa. A gente precisa se sentir conectado com o que a gente quer consumir. A gente precisa se identificar com aquilo. A gente não precisa consumir por consumir ou por uma questão de status. A gente precisa consumir porque a gente se identifica com aquilo e encontrar uma real necessidade naquele consumo, no ato do consumo daquele produto. Quando você consome a cultura é extremamente importante pra gente. Você precisa perceber o que aquilo influencia na tua vida, como você vai, se aquilo vai refletir em você, se aquilo vai te fazer refletir sobre você mesmo, sobre a sociedade, sobre como aquilo foi feito, sobre todos os processos, né? Enfim. Então, essa é a mensagem de hoje. Quando a gente for consumir qualquer produto, seja ele cultural ou não, a gente pensar como ele foi produzido, por quem que ele foi produzido, qual o propósito da produção daquilo e como aquilo vai nos influenciar, como aquilo vai mudar as nossas vidas. E vale procurar sobre a vida e a obra de Raymond Williams. Ele foi um teórico bem importante. É isso. Agora, vamos assistir ao Rock in Rio. Vamos consumir o Rock in Rio desenfreadamente.